Início de Rosh Hashanah, acendimento das velas. Esposa e minha filha, dando início ao Rosh Hashanah. Primeiro ano da gente comemorando a festividade judaica, o Ano Novo Judaico, de acordo com o que as tradições judaicas fazem. Pode ler, amor. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste acender a luz da festa. Amém. Deixa eu para alguns irmãos. Vamos lá, vamos tentar ler no hebraico, como está no checklist, né? Vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kirishanu bimi votav vetzivanu lehadlik ne shel yom tov. E o significado: bendito és tu, eterno nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos, nos ordenaste acender a luz. Amém. Vamos esperar o passo a passo, que um pouco vamos começar a preparar a mesa da ceia do Rosh Hashanah, né? Pronto, pessoal, aqui está nossa mesa, nosso cerimônia, né? Rosh Hashanah. Não deu para conseguir todas as coisas, porque nosso primeiro ano que a gente está entrando no calendário espiritual, no calendário bíblico, a festa de Rosh Hashanah, também conhecida como Yom Teruah. Então, aqui temos a brahá, né? A halá, aliás, que é o pão redondo. Temos aqui maçãs cozidas no mel e uva passas. Temos o mel, que é abelha, para a gente colocar o pão e a maçã, a tâmara. Temos a cabeça do peixe para a gente fazer a reza do está lá em Deuteronômio 28:13, né? Estaremos sempre por cabeça e não por cauda. A abóbora, tâmaras, e aqui a taça para a gente fazer a bênção do fruto da videira, né? Suco da uva ou o vinho, né? Mas como aqui em casa a gente não toma bebida alcoólica, a gente vai tomar suco de uva. E a vela que já foi acesa antes do pôr do sol, simbolizando que o Eterno é a nossa luz, que Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja Ele, esteja sendo luz em nossa vida durante todo o novo ano que está por vir, está começando hoje, já começou, né? A partir das 18 horas, o pôr do sol começou, e temos aqui a maçã, que será mergulhada no mel, será recitado o Kiddush, que é a santificação, do fruto da terra, né? Que o Eterno fez brotar da terra os frutos. Então, toda a cerimônia que nós conseguimos este ano nos organizar foi esse aqui. Tem outros itens que precisam fazer parte da mesa do Yom Teruah, o Rosh Hashanah, ou como é em português, Festa das Trombetas. Está lá, está na Bíblia, lá é uma das festas bíblicas. Então aqui nós estamos saindo do calendário babilônico, do calendário criado pela Igreja de Roma, do Império Romano, através de Constantino, lá no ano 325, foi criado aquele... E mudaram
as datas e as festividades bíblicas eles tentaram apagar, porém o Eterno não iria deixar seus mandamentos esquecidos. Um dia ele iria revelar através do seu povo, o povo de Israel, os judeus, que mesmo sofrendo perseguições durante esses 2000 anos, conseguiram se restabelecer, formar seu país e restabelecer as festividades novamente, de acordo com o que manda as tradições, a Bíblia oral, baseado nos sábios, rabinos, né? O Ravi, como se diz em hebraico, no Ravi, e através dos seus sábios que orientaram a fazer essa cerimônia. Além das vestes, da união familiar, o Espírito do Eterno está presente nesta reunião, nessa cerimônia, que é como se fosse uma materialização de orações, de rezas, né? De bênçãos, que através desses itens, desses elementos, será recitado bênçãos para que o ano novo, Yom Teruah, seja um ano doce, um ano que estejamos por liderança, sempre por cabeça e não por cauda, que nosso ano seja doce, como mel de tâmara, fruto maravilhoso lá da terra de Israel. Então, pessoal, estamos por aqui. Vamos já começar a cerimônia. Está praticamente tudo pronto. Estou só esperando meu filho chegar do trabalho. E assim nós vamos recitar as orações, as bênçãos, abrahá. Em hebraico, brahá significa bênçãos. E os kiddush. Kiddush é santificação. Iremos recitar as brahá, que são brahá de kiddush, bênção de santificação desses elementos que o Eterno, através da Torá e da Torá oral, orientou os seus sábios, os seus profetas, para que ensinasse as gerações futuras a lembrar e santificar o nome dele, né? Porque em tudo isso aqui, todos esses elementos nós iremos santificar e agradecer, santificando o nome do Eterno. Porque Samuel, no livro do profeta Isaías, aliás, no livro do profeta Isaías diz que o seu povo saberia o seu nome, 52:6. Lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, diz assim: todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Então, nos últimos tempos, o Eterno estaria revelando o seu nome para o seu povo, para aqueles que temem ao nome dele, que têm alegria em zelar pelo nome dele, através de seu amado Filho, nosso Mashiach, o Mashiach de Israel. Não é o Mashiach que ensinaram para a gente, através da religião romana. Ditaram um Messias de olhos azuis, cabelos longos, pele clara, uma pessoa com aparência de que nasceu e se criou na Europa. Mas o Mashiach de Israel, é totalmente diferente. Lá em Apocalipse fala qual é a cor da pele dele, que ele é uma pessoa com características do Oriente Médio,
sol quente, escaldante do deserto. Ele jamais poderia ser um loiro de olhos azuis. Então tentaram afastar, separar o pai do filho, o filho do pai, apagando sua memória, apagando as cerimônias que o Eterno ordenou que fosse feito. E todas essas cerimônias que estamos fazendo aqui, boa parte delas, o Mashiach, ele fez, ele cumpriu, porque ele não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir. Ele veio cumprir os mandamentos do Pai, porque ele é um filho obediente, e foi tão obediente que aceitou o sofrimento de ser sacrificado no madeiro por nossos pecados. Porém, isso não tira a nossa obrigação de dar continuidade às coisas que ele fez, que ele celebrou. Ele era judeu, nasceu judeu, filho de judeus, foi circuncidado como judeu, foi apresentado ao templo como judeu. Aos 13 anos, baseado nas escrituras, ele estava no templo debatendo com os sábios, que mostra que ele fez o Bar Mitzvah. Ele celebrava a Páscoa junto com seus apóstolos. Ele não comia comidas que não fosse kasher, comida pura, que está escrito lá na Torá, as comidas que o judeu pode comer, né? Ordenança do Eterno. Os seus discípulos também seguiam os mesmos práticas que ele fazia. Todos eles eram judeus. Alguns deles eram, como Paulo, que era aluno de Gamaliel, era um homem cumpridor da lei. Então, não se pode cair na mentira, no fermento dos fariseus, como diz o Messias, me falava, que é a mentira daqueles que tentam apagar os mandamentos. Infelizmente, nós não podemos mais, aqui no Ocidente, na América, é muito difícil cumprir os mandamentos. Guardar o Shabat. Por quê? Porque o Ocidente foi costumizado a trocar, né, o Shabat pelo quê? Pelo domingo. Que está profetizado lá no livro do profeta Daniel. Mas isso é muita história pela frente, e a gente tem que saber que Mashiach é de Israel, veio para Israel, foi aceito por muitos, né? Como as pessoas botam que ele foi rejeitado por todos. Não, ele não foi rejeitado por todos, porque todos os profetas, todos os apóstolos e os discípulos, todos eles eram judeus. Lá, se eu não me engano, no capítulo 10 do livro de Lucas, fala que ele envia 70 discípulos, de 2 em 2. Então, se tinha já 70 discípulos, se lá no livro de Atos dos Apóstolos, todos aqueles que estavam lá na festa de Pentecostes, que foram cheios do Ruach HaKadosh, que é o Espírito do Santo, e aqueles que foram batizados, que lá no livro de Atos dos Apóstolos fala que mais de 3.000 pessoas foram batizadas naqueles dias, todas elas eram judeus. Então, aqueles judeus todos receberam a mensagem de Mashiach, que era o quê? Voltar ao primeiro amor. E o que é voltar ao primeiro amor? É voltar às práticas iniciais que o Eterno ensinou lá da Torá. Por quê? Porque os Corém, os sacerdotes daquela época do Mashiach, estavam transformando a casa do Eterno, a morada do Kadosh, HaKadosh, em covil de ladrões, como vocês já ouviram no Evangelho.
Então ele veio para restabelecer o templo. E aquele templo de tijolo, de pedras, foi destruído. Para quê? Para que fosse erguido o templo, reerguido, como ele profetizou. O templo dele, no terceiro dia, foi reerguido. O templo do Mashiach, que era o corpo do Mashiach. E ele subiu aos céus e irá voltar da mesma forma que ele subiu, como está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, vou dar uma pausazinha aqui. Daqui a um pouco a gente recomeça com a citação das Brahá Kiddush, as bênçãos de santificação. As coisas começam a mudar. Shalom, meus irmãos, voltei aqui. Vamos iniciar a nossa bênção dos elementos da cerimônia do Rosh Hashanah. E a gente começa pelo pão redondo, que é a halá, conhecido como halá. Isso aqui é a bênção. Vou ler só do final. Quando partimos e compartilhamos a halá redonda, estamos simbolicamente declarando: assim como este pão não tem fim, que também não falte luz, sustento e bênção em nosso lar durante todo este ano. Então todos podem se servir, pegam um pedacinho, colocam o pão no pote de mel. Mel vai representar um ano doce para todos. Muito bom, pode se servir tudo. Mas o próximo elemento é o elemento da maçã. Maçã com mel. Aqui nós temos dois tipos, fizemos de duas formas. Fizemos a maçã cozida, tá aqui a maçã cozida, e temos a maçã crua, para a gente mergulhar ela no mel. Então vamos à bênção da maçã, do elemento da maçã, que diz assim, em hebraico. No hebraico diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri ha'etz. Em português: bendito és tu, eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da árvore. Amém? Amém. Então vamos nos servir. Cada um prova da forma que tiver vontade. Mergulhar no mel. Já. Essa bênção da maçã, pessoal, essa brava, chama bênção da maçã. O simbolismo é duplo. A maçã é vista no judaísmo como fruto que representa Israel, a menina dos olhos do Eterno. Está lá em Deuteronômio 32:10. Enquanto o mel expressa a bondade e a misericórdia divina. É um costume que une gerações e traz esperança de que o próximo ciclo será marcado por alegria, provisão e paz. Vamos ao próximo elemento. O próximo elemento, pessoal, é esse aqui. O próximo elemento é a romã. A romã, segundo a tradição judaica, ela tem 613 sementes, que simboliza as 613 mandamentos da Torá. Olha só, coincidência que o Eterno fez, né? Segundo a tradição judaica, como se a semente da romã, para representar que nós estaremos comprometidos em honrar e buscar cumprir os mandamentos do Eterno. E que essas bênçãos dos 613 mandamentos estejam presentes em nossa vida durante o ano. Então a bênção é o seguinte: Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri ha'etz. Bendito és tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da árvore. Muitas famílias também recitam a declaração tradicional, que diz:
Que seja tua vontade, ó Eterno, que sejamos cheios dos mitzvot, mandamentos, como a romã. Quem lembra, a romã tem 613 sementes. Então, cada um agora com uma semente da uma ou quantas desejar da romã, que é para simbolizar que nós iremos buscar cumprir. E que esses mandamentos do Eterno estejam presentes, as bênçãos, que nós possamos estar buscando cada vez mais, estar na presença dele, né? Honrando o seu santo nome, sua santa lei. Voltamos novamente, pessoal, da pausa que a gente deu para levar. Agora vamos fazer a abóbora. A abóbora simboliza o pedido para que o Eterno remova, em hebraico, acará, nossos maus decretos e revele somente bênçãos sobre nós. E decreto e revele somente bênçãos sobre nós. Na prática, costuma-se preparar a abóbora cozida no purê da forma que a pessoa mais desejar comê-la. E recita a seguinte bênção: que seja tua vontade, Eterno, que nossos maus decretos sejam rasgados, que nossas boas ações sejam lembradas diante de ti. Amém? Vamos lá. Vamos provar um pouquinho da abóbora para que os maus decretos desse ano novo que se inicia sejam rasgados. Só os bons decretos sejam revelados dentro do Eterno. Amém. Eita, agora é uma das que eu mais gosto, das frutas que eu mais gosto, que é a tâmara. A trama ou tamar é cozida, é comida para expressar o desejo de que nossos inimigos cheguem ao fim. Essa palavra tem a raiz tamu, que significa fim, né, para os inimigos. Nossos inimigos, principalmente espiritual. Além disso, há um sabor doce, reforça o pedido para o humano pleno de bondade. E a citação é: que seja tua vontade, Eterno, que nossos inimigos cheguem ao fim, e que nosso ano seja doce como esta tâmara. Vamos provar da tâmara? Rapaz, eu amo demais isso aqui. Ô fruta abençoada vem lá de Israel. A terra que manda leite e mel, mel de cabra e leite de cabra e mel de tâmara. Quero comer. Agora, pessoal, vem a bênção, né? Abrahá, da cabeça de peixe. A cabeça de peixe simboliza, está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o Eterno te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não debaixo. Em outras traduções, as pessoas dizem assim, que seja... Faça silêncio, por favor, meu amor. Que seja tua vontade, Eterna, que sejamos por cabeça e não por cauda. Então, a tradição diz que precisamos, se quisermos, comermos pelo menos um pedacinho da cabeça de peixe, né? Para que sejamos, que se cumpra em nós esse desejo de sermos sempre cabeça e não por cauda. Quem quiser provar, não é obrigado. Esse aqui não é obrigado a provar, só quem quiser. Então, iremos agora dar continuidade ao nosso banquete aqui, né? Desse novo ano, 5.786, no calendário hebraico, no calendário eterno. Esse é o nosso primeiro ano que a gente está comemorando. E estamos buscando dessa forma entrar no calendário eterno, como eu já falei no início do vídeo. E nos desapegar, e nos afastar do calendário gregoriano, do calendário romano,
que tentam nos afastar dos costumes, da cultura hebraica, da cultura do nosso mestre Yahshua, que nosso Salvador, que ele cumpriu os mandamentos que o Eterno mandou, ele não veio cancelar. Ele era um filho obediente e ele veio e cumpriu, ele passou por todo o passo a passo do que estava escrito na Torá. Então, pessoal, muito obrigado por deixa um like aí, por favor. Tem muita coisa aqui que a gente ainda não fez porque a gente não encontrou hoje no mercado, e por aqui é muito difícil encontrar algumas coisas desse tipo, dos elementos, né? Mas pelo menos demos início. No primeiro ano nós demos início e daqui para frente vamos buscar cumprir as festas e guardar as festas bíblicas, né? Para nos alinhar ao calendário bíblico. Amém? Fique todos na paz e continue lendo a Bíblia.